Direito processual penal, princípios da ação penal. Continuando os estudos dos princípios relacionados à ação penal pública, falando ainda dos princípios comuns associados tanto à ação penal pública como à ação penal privada, vamos falar agora do princípio da inadmissibilidade da persecução penal múltipla, também conhecido como ne bis in idem processate. Esse princípio proíbe que alguém seja processado duas ou mais vezes pela mesma imputação. E é importante frisar que isso está relacionado à imputação, não necessariamente ao fato. Esse princípio tem evoluído ao longo das eras, chegando até o nosso ordenamento jurídico. Seus primeiros apontamentos remontam da Lex Repetundarum, do ano de 148 a.C., desenvolvida no Império Romano. Posteriormente, os Estados Unidos da América, na Constituição de 1787, através da emenda número 5, instituiu na Constituição o que é chamado de Double Jeopardy Clause, também conhecida como dupla cláusula de risco, que emprestou esse jargão a um filme chamado Duplo Risco. Posteriormente, a França, através da sua Constituição Francesa de 1791, em seu capítulo 5, número 9, instituiu também esse princípio. E, finalmente, a ONU, em seu Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, instituiu essa cláusula em seu artigo 14.7, que foi internalizado no ordenamento através do Decreto 592, que diz que ninguém poderá ser processado ou punido por delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país. Esses outros ordenamentos basicamente diziam a mesma coisa que esse Pacto Internacional da ONU. Os fundamentos desse princípio estão relacionados ao princípio implícito da Constituição Federal e à necessidade de aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 2º da CF, que diz que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E nesse quesito, a República Federativa do Brasil é parte na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que explicita esse princípio em seu artigo 8, item 4, que diz que o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Esses fundamentos estão relacionados à segurança jurídica do ordenamento. Com relação à aplicação temporal desse princípio, temos: ele é aplicado ao processo ou durante o processo através da litispendência, que será estudada mais à frente. Portanto, não haverá persecução penal caso exista o mesmo autor com o mesmo fato imputado ao autor, que seja após o processo, depois do trânsito em julgado. Dessa forma, existindo esses quesitos, não haverá persecução penal. E aqui vai um alerta em relação à aplicação desse princípio, pois é importante prestar atenção ao fato de que o ne bis in idem, no direito penal, ele é diferente do direito processual penal, pois no direito penal ele é relacionado ao fato criminoso. Já no direito processual penal, ele está relacionado à imputação penal, que é diferente do fato criminoso. Dessa forma, no direito penal, ele é ligado ao fato, baseado no conceito naturalístico, que é um acontecimento histórico e real. Já em relação ao direito processual penal, por estar relacionado à imputação penal, é possível a imputação diversa em fato criminoso igual. Um exemplo disso seria o roubo, em que uma pessoa é processada por ser o autor do roubo, em que é inocentado e posteriormente é processado por ser o partícipe desse mesmo roubo. Nesse caso, não haverá bis in idem, porque em um caso ele está sendo processado como autor, em outro ele está sendo processado como partícipe. Observe que a imputação em relação ao fato é diferente. Ainda é preciso prestar atenção em relação à sentença proferida por juiz absolutamente incompetente. Nesse caso, teremos duas correntes distintas, uma que diz que esse ato é inexistente e outra que diz que esse ato é nulo. Se o ato for inexistente, ele não gerará qualquer efeito. No entanto, essa corrente não é aceita pelos tribunais. Já em relação ao ato nulo, mais especificamente ato anulável,
porquanto é anulável até o trânsito em julgado, havendo a necessidade de apontar essa anulabilidade, sendo que após o trânsito em julgado, ela se torna coisa formal e material, não podendo mais ser alterada. E essa é a posição aceita pelo STJ como pelo STF, que diz que a sentença proferida por juiz absolutamente incompetente para o caso do princípio da não dupla imputação, diz que é um ato nulo ou anulável até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.